tive a desonra, né, de dar em primeira mão a notícia do. É desonra? A notícia de que o Corinthians planejava encerrar as atividades no basquete. Então, estou trazendo atualização aqui. A notícia que circulou primeiro era que o time tinha interesse de encerrar todas as atividades no basquete. Não tem interesse mais de encerrar todas as atividades no basquete. Ótima notícia. Isso realmente circulou internamente com os setores de basquete, eles trabalharam com essa notícia, tá? Mas cara, foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que a diretoria do Corinthians tem tentado outros caminhos. Então aqui, eu não sei se é primeira mão, porque eu acho que já circulou nos bastidores essa notícia, mas eu estou trazendo aqui, confirmando então. A base será mantida. Muito, muito bom. Porque, como falamos aqui, a base do Corinthians é muito barata e é muito bem sucedida. Não faz sentido encerrar um projeto que está dando certo, que não vai tocar em nada relacionado ao orçamento do clube, ao grande orçamento do clube. Então, aquela era a primeira ameaça. Vai lembrar, o Corinthians tem base de basquete masculino apenas. O Corinthians não construiu o projeto de basquete de base feminino, até estava no plano quando retomou a atividade no feminino, foi em 2023, 2024, e a coisa não adiantou ainda, tá? A coisa não andou até agora. Teve parcerias que eles fizeram com alguns times e acho que tem algumas categorias, mas assim, não tem a estrutura de base que o masculino tem. O masculino tem jogadores de seleção em todas as categorias, o masculino joga LDB, joga CBI, tem lá o treino no próprio clube diariamente, enfim, tem a montagem de time. E nos bastidores já recebi informação de que tem um plano que a coisa continue e até melhore em alguma medida, porque realmente era muito barato. Agora, o profissional, e aí assim, dá notícia boa primeiro, não é o ideal, né? Mas tô tentando modular por tamanho, né? No profissional, a tensão ainda impera, tá? A tensão ainda impera. E como é que funciona o calendário do basquete nacional? O campeonato feminino, ele é o primeiro a recomeçar. Se você pegar o ano calendário, o campeonato feminino ele começa em março. Geralmente é 8 de março, né? O Dia Internacional da Mulher. Geralmente a LBF, que é a competição, faz essa conexão entre o Dia Internacional da Mulher e o início do campeonato. Então, a definição para presença do Corinthians no campeonato adulto profissional feminino se dá nessa semana. Sexta-feira é o prazo para pré-inscrição na LBF e a notícia que eu tenho não é boa. O Corinthians ainda não se inscreveu. Vai se inscrever? Depende dos esforços dos próximos dias. A diretoria de basquete tem tentado viabilizar parcerias comerciais que viabilizem. Isso significa dizer que o clube não vai arcar caso dê errado. Entendi. Isso não é uma informação oficial, isso é bastidor, mas pelo que eu entendi é isso, tá? O Corinthians precisa de um parceiro comercial para viabilizar o basquete feminino. Alô, empresas, né? Vamos viabilizar o basquete feminino do Corinthians, é uma marca muito grande. Informação muito importante. Se não viabilizar até sexta, tá fora? Não sei. Acho que o Corinthians merece uma complacência aí dos órgãos da LBF, mas muito possivelmente sim. Se não viabilizar nos tempos, provavelmente o campeonato vai seguir. O masculino tá garantido, então? O problema vão acabar com o feminino? Não vão acabar com o feminino ainda. Pelo menos a gente só pode dizer isso, né, quando isso for confirmado. Hoje, a situação é dramática porque já está se impondo, né? Já está no horizonte. O masculino tem calendário até o meio do ano, porque corre outro modo de calendário. Então, ao acabar o dezembro, não vai acabar, os contratos não vão acabar. Os contratos vão continuar até o final do NBB. E lá o Corinthians masculino vai lutar a sua luta, vai buscar seus parceiros para também tentar permanecer. Existe alguma coisa nesse sentido já garantindo a continuidade? Não. Não existe. Então, hoje o cenário é de tensão com relação
a continuidade do basquete no Corinthians profissional. A base masculina, há uma esperança e vamos dizer assim, há um otimismo para que as coisas ou sigam como estão ou eventualmente até melhorem dentro daquele contexto que é bem reduzido. Comparando especificamente o feminino e o masculino, o feminino muito, muito mais barato, masculino muito, muito mais caro. Mas o feminino tem essa urgência de que precisa se resolver muito rápido. Essas são as informações que eu tenho, Lucas. Guilherme Tadeu, para não ter favoritismo, hein? Para não ter favoritismo, já que essa semana tem Copa do Brasil, final de Copa do Brasil. Notícia do Vasco também aqui no basquete. O Vasco consegue a sua primeira vitória no campeonato. Tava mais do que na hora, né, Guilherme Tadeu? Tinha feito ali, acho que foi no fim de papo, uma busca, né, por uma vitória do Vasco da Gama ainda no primeiro turno. Não considerei a possibilidade do time, eu ia dizer amassar, mas foi um jogo bem, bem parelho, né? Mas do time... Até amassou parte do jogo, aí o Paulistano foi remando. Dominou momentos importantes da partida? Foi, cara. O Paulistano não conseguiu segurar o Vascão, não, velho. O Vascão tava imponente. E aí o Vasco conseguiu, né, Guibas, a sua primeira vitória contra o Paulistano, um time que tem uma força muito grande no NBB, bem tradicional, e que não contava com essa derrota, né, Guibas? Então, primeira vitória do Vasco, primeira de muitas? Espero que sim, né? Torço para que sim. Lucas, ó, pra você ter uma ideia, na parcial do primeiro tempo tava 47-27, tá? 47-27 no final do primeiro tempo. Aí o Paulistano foi tirando. Quase conseguiu, mas não conseguiu tirar. E a primeira vitória do Vasco veio. O Vasco já jogou bem contra o Pinheiros também. E quase deu jogo, vamos dizer assim. Mas quem sabe aí as coisas vão mudando, né? O Vasco tem investido, já chegou jogador novo. Salve pro Serjão, que foi o nome dessa grande vitória, né? Já é uma novidade, é um jogador bem físico, bem grande, bem atlético. Fez 19 pontos nesse jogo. Então, as coisas já estão mudando, né? O Vasco não é mais aquele time que perdeu para todo mundo também porque ganhou uma, mas também porque o elenco tá diferente. O Vasco, cara, acho que o Vasco vai se recuperar. Confio que o Vasco sobe, hein, Lucas? Estou dizendo aqui, o Vasco sobe no NBB. Lucas, sabe quem eu acho que também sobe? Quem, Gibas? O Bauru. Acho que o Bauru sobe. E você imagina o motivo que eu esteja falando isso? Cara, você é um dos jornalistas aqui do UOL, posso dizer isso com tranquilidade, okay, que mais falou bem até hoje de Bright, e eu aqui, como uma pessoa de Fortaleza, que ia a muitos jogos do basquete cearense, né, com o Bright no elenco, posso garantir também que ele faz a diferença. Então, imagino que você esteja associando a evolução do Bauru ao Bright. Tô certo ou errado? Ou é por causa do Larry Taylor alienígena que vai deixando a sua marca na camisa do Bauru esse ano? Cara, não é por causa do Larry, embora o Larry certamente seja uma presença interessante. Tem duas novidades, né, que melhoraram bastante o Bauru nos últimos tempos. A chegada do Materan, venezuelano, bom chutador, estava no Pato, agora está jogando no Bauru. Ele chegou durante a temporada, chegou depois daquele começo claudicante, mas claro, o MVP do NBB, Bright, joga o comecinho do campeonato lá no México, né? No começo do calendário brasileiro, ele está no México ainda. O Campeonato Mexicano tem um calendário um pouquinho diferente, então o time dele foi eliminado em dezembro, ele já veio para o NBB. E a sua volta é muito impactante, ele ajuda... E o pessoal do Bauru torceu, secou esse time mexicano, hein, Gibas? É complicado, você torce contra o ídolo, né, pro cara voltar logo. E eu quero destacar aqui, sou um dos líderes da campanha Naturaliza Bright, né? Pô, adoraria ver o Bright na seleção brasileira. Sei que o Brasil... O pessoal de Bauru já sabe como fazer, né? Já sabe, o pessoal tem o caminho. E assim, eu entendo que a seleção brasileira não precisa de amadores mesmo, e sim, tudo bem, mas, pô, o Bright é brasa, velho. Já tá aí faz muito tempo, é um jogador muito identificado e oferece coisas incríveis. É o MVP do NBB. Então, acho que seria uma ótima notícia aí buscar o Bright. Tô nessa aí. Não sei se eu tenho muitos apoiadores comigo nessa, mas, ó, naturaliza Bright. Tô votando nessa. Hoje venceram de novo, né, Lucas? Passando os resultados da rodada.
Bauru venceu o Pato, 69-61. Corinthians já falamos, né? Venceu o Rio Claro. Não sei se a gente falou o placar, 67-57. Hoje o pessoal estava econômico na pontuação, menos o paulistano, que foi até Fortaleza e venceu o basquete cearense 100-77. Vitória importante aí do paulistano. Lucas, outra notícia relevante do basquete nacional é que amanhã a Liga Nacional vai divulgar a Liga Ouro. A Liga Ouro é a liga de acesso do NBB. Apuração. Amanhã vai ser a divulgação. Não sei se isso é uma notícia, mas foi apurado pela gente. E teremos novidades. Por enquanto podemos dizer só isso. Teremos novidades aí no hall de equipes que vão competir. Estou animado. Temos uma dica de pelo menos quantos temos? Não pode. Não foi. Tá. Não fui. Então aguardem. É porque está indefinido ainda também. Tem essa questão de indefinição, porque ainda tem coisas para acontecer. Mas amanhã, ficar atento aí às redes sociais do NBB, que eles vão divulgar oficialmente os inscritos na Liga Ouro. Muito importante que a Liga Ouro seja cada vez mais forte, porque é o campeonato de acesso. O NBB não teve campeonato de acesso nos últimos tempos, e aí a partir do ano passado a Liga Ouro retomou suas atividades e a gente torce para que esse campeonato se solidifique. É muito importante para o basquete nacional. Lucas, bora falar de NBA? Antes de falar de NBA, Guiba, só dar um salve aqui oficial no UOL para a seleção brasileira sub-17 que venceu o Sul-Americano sob comando de Fernando Pereira, Fernandinho, técnico, venceu a Argentina, atropelou a Argentina, não tomou conhecimento da Argentina, provavelmente tomou conhecimento, não é pessoa muito educado, mas, assim, bola subiu, Gibas, não tiveram piedade. O Brasil venceu não só muito bem a Argentina, como venceu muito bem todo mundo no campeonato. É para ficar animado? Para ficar animado, a geração muito especial. Não estava com o seu maior nome ainda, que é o Matias, né? O jogador que está na Overtime Elite, mas ainda assim tem ótimos nomes. O João, que joga na Espanha, jogou muito. O Isaiah, que é sobrinho do Nenê Hilário, jogador brasileiro que atua na NBA, joga nos Estados Unidos também, jogou muito bem. O Pietro, jogador do Paulistano, que craquezinho que a gente tem. Molecada muito boa, viu, velho? Molecada muito boa. E o jeito de jogar, né? O Fernandinho tem isso. A gente tá acostumado a ver os trabalhos do Fernandinho. Os times jogam sempre com muita dinâmica, muita agressividade ofensiva, muito volume e muita alegria. Eu sinto os times muito dispostos, assim, muito a fim de mostrar um contra um, mostrar os talentos. Os espaços ajudam muito. O Fernandinho é um técnico que eu gostaria muito de ver no NBB. Acho que ele traria aí a sua marca e faria o campeonato evoluir, sabe, tecnicamente. Acho que ele é um cara que já tá pronto. Assim, ele é assistente do Flamengo, né? Não é como se ele estivesse fora do NBB, ele é assistente do Flamengo há anos já. Mas adoraria ver a marca dele, esse estilo de jogo que, pô, é muito único, muito bonito. Claro que existem outros técnicos muito legais que jogam basquete dinâmico no NBB também, mas o jeito que os times do Fernandinho têm mostrado, né? Toda vez que ele assume alguma seleção que a gente tem visto, que foi a Universidade, agora que foi com essa molecada, que eu tinha sido lá com a outra molecada já, na época do Gui Santos, velho, é sempre um time que joga muito bonito e que vence, né? Então, bem legal, ótima lembrança, viu, Lucas?